Boa tarde, meu nome é Zilda Kessel. Eu sou educadora, me especializei em museologia, hoje eu trabalho numa escola de educação básica. E eu, antes de fazer a apresentação propriamente dita, eu acho interessante falar um pouco sobre construir uma base de dados de um acervo documental para uma escola básica. Ao contrário de consensos que a gente tem, por exemplo, a gente sabe que o museu deve preservar, os centros de memória preservam, a cinemateca, as instituições museais, em geral, são instituições de memória. A escola, ela é um paradoxo, porque apesar dela ser uma instituição em que se socializa a memória com as crianças, quer dizer, se socializa esse conteúdo socialmente construído e que se acredita que para ser cidadãos tem que se aprender, a escola é uma detratora de memórias, né? Muito porque ela é a instituição que, a partir do 19 na Europa e depois aqui, é a instituição que forjaria o futuro. Então, qual é o sentido de eu preservar a memória de uma instituição que quer formar o homem do futuro, que quer formar as crianças para a cidadania, etc. Então, durante muitos anos, as escolas, tanto aqui como em outros países, não tiveram essa perspectiva de preservar o fazer pedagógico, né? Eu trabalhei em acervo, por exemplo, da Caetano de Campos e tal, e você encontra o documento comprobatório, mas o que de fato aconteceu, que foi ação pedagógica, você encontra pouquíssimo. E foi só no final do 20 que começaram a aparecer as ideias de que, para estudar a história da educação, não era suficiente você só estudar as políticas públicas, o que foi feito e tal, que era o fazer dentro da escola que nos diria o que ocorria ali, como a política pública estaria sendo, enfim, realizada, né? Então, começou-se a ter um interesse por esse fazer, materializado nos objetos de ensino, nos registros dos alunos, dos professores, etc., etc. E aí você tem, de certa maneira, uma construção do que é a memória da escola, de centro de memória, etc. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Centro Paulo Souza fez um trabalho belíssimo nessa área de recuperação do ensino técnico. Outras instituições têm, mas elas são esparsas. A escola vive esse paradoxo de ser de memória, mas de jogar fora a sua memória. Eu estou falando vou partilhar alguns elementos de uma experiência nova, porque eu vim a trabalhar numa escola que agora vai fazer 10 anos, mas que nasceu com a ideia de que era preciso preservar a produção cotidiana de professores e de alunos, com vistas a se tornar um centro de referência sobre educação bilíngue, que é o que caracteriza essa escola. Então, vamos lá, que agora a gente começa. Então, é uma escola privada de educação básica e bilíngue, mas que, desde que abriu, desejava preservar, até porque tinha uma compreensão básica de que os processos educativos eles são cíclicos, quer dizer, existe uma série de produção de professores e de alunos que se repetem e os primeiros clientes, vamos dizer assim, da base que se queria construir eram os próprios professores, na perspectiva de não ter que refazer os seus trabalhos o tempo todo. Então, a gente tinha um compromisso com a preservação, uma necessidade de uso imediato, quer dizer, os primeiros clientes são os próprios educadores e o futuro é ser um centro de referência, e uma diversidade de acervo documental, como são vários museus de arte e tradição popular, por exemplo, que você tem desenho de criança, objeto, papel, filme, fotografia, material escolar, enfim, uma série dessas coisas. E a gente começou um percurso que, inicialmente, a gente achou que um programa que gerisse acervos museais, e era a experiência que eu tinha. Aliás, ontem eu tive uma experiência incrível de ver a professora Ângela falando do convênio com o Itaú Cultural. Eu trabalhei nos primórdios do Itaú Cultural, quando fazer um centro de referência acabou sendo um projeto atropelado, porque não tinha nem tecnologia para ligar as bibliotecas, era pré-internet, e a gente vivia sob reserva de mercado. Então, 30 anos depois, ver que isso é uma realidade, ainda com todas as nossas dificuldades, é um grande avanço. Enfim, porém, voltando, os programas de gestão museal não responderam a essa demanda, porque a gente tinha mais uma questão, que eram as versões, quer dizer, um documento produzido por um professor há X anos pode ser reutilizado agora. Então, a gente ainda tinha, além da questão de preservação, a gente tinha uma questão de versionamento.
o que demandou mais uma porção de trabalho, enfim. E o nome da escola, enfim, ali está o nome da escola. Existia já um cuidado com os documentos, mas precisava saber o nome do documento, ver em que pasta, de que pasta estava lá dentro, e entender essa lógica, que era feito com orientações. Lembrando que não é uma instituição de memória, no sentido que a maioria das pessoas está relacionada em ensinar e aprender, e não de preservar o que está sendo feito. O que a gente chegou como solução? Um acesso, se queria via internet, uma busca que fosse tão fácil como o Google, arquivos que fossem nomeados automaticamente, de maneira que fosse muito simples de procurar, e um acesso simples para documentos fundamentais. Políticas, a gente escreveu em inglês, trabalho de assessoria e tal. O que eu acho que vale como, enfim, meu acervo perto do que a gente ouviu aqui, ele é muito pequeno, mas eu acho que o que vale como experiência é o seguinte: nós convidamos os usuários, professores, numa oficina, a construir conosco como seria a indexação do que a gente tinha para indexar. Ou seja, nós entregamos a eles 10 documentos ou objetos os mais variados e dissemos: como é que você colocaria labels, como é que você colocaria rótulos nesses documentos, de maneira que você conseguisse encontrar. E depois que você encontrasse, como é que você quer visualizar isso? Como é que seria a sua pesquisa? Então, foi uma experiência hiper interessante de poder convidar para quem vai usar uma base de dados, como é que ela queria a indexação e a busca, né? Porque esses são os nossos primeiros clientes. E nós tínhamos uma situação muito interessante. A equipe toda está aqui presente, a Laís e o Bruno, uma educadora que continua em sala de aula, portanto, é enfim, o primeiro perfil cliente, e que nos ajudou a entender qual era o percurso a ser feito, porque os usuários, no dia que ficou pronta a base, no dia seguinte, eles já passariam a usar. Isso é o resultado da primeira oficina, que perguntava a eles: afinal de contas, como é que a gente vai indexar para vocês encontrarem? E você tem claramente que tipo de busca eles queriam. O currículo da escola se estrutura por unidade de investigação. Então, são temas, enfim, mal comparando, mas comparando, são temas geradores, enfim, bem mal comparando, por série e tal. E aí nós construímos toda a busca a partir, e toda a indexação a partir do uso primeiro, com algumas adequações, lembrando que no futuro a gente vai ter usuários que não são os professores, né? E também no nosso próximo passo, a nossa perspectiva, porque não haverá uma equipe inteira, imensa para trabalhar a memória da escola, é fazer com que os próprios professores, no processo de produzir documentos, já os indexem na base, na medida em que a própria maneira de indexar foi consensada com eles, vamos dizer assim. Né? A solução encontrada foi ao Fresco, que é um programa de dados abertos. Inclusive, esse tipo de fórum é fundamental. A gente teve num outro aqui faz uns 2 anos. E, quando a gente ouviu pela 4ª, 5ª vez uma menção a esse uso, a gente começou a tentar entender se esse programa resolveria. A gente fez uma primeira tentativa com o de gestão de acervo, e uma coisa que não deu certo é que a busca pelo conteúdo do documento era menos possante. E a gente sacou que isso, para os professores, era fundamental. E, junto com isso, é um programa de gestão eletrônica de documentos, quer dizer, ele versiona. Então, se eu usei há 2 anos e vou fazer um novo, eu posso ter os 2. E ainda tem dentro disso alguns workflows que a gente ainda não usou, não porque o programa não permite alguns processos de trabalho, mas que a mudança cultural ela é difícil, e ela é difícil também numa escola. Então, tem certos usos que são complexos para nós. O que nós fizemos a partir do início do uso, nesse ano? Nesse ano. 27 mil documentos na base, e aí teve uma compreensão super bonita. Quando a gente colocou os primeiros 20 mil, a gente percebeu que 18 mil eram da proposta dos professores, mas só 2 mil era de como as crianças tinham feito ou entendido essa proposta. E aí a gente fez um processo ao contrário, que foi pedir aos professores para dizer assim: o que seriam marcas
das atividades das crianças que devem ser guardados para a gente entender os métodos de trabalho. E aí se fez uma ampla discussão que se chegou quantos cadernos, que tipo de trabalho, que perfil de aluno. Então, os próprios professores que estão produzindo os seus documentos estão nos ajudando a entender o que e como deve ser preservado. Quer dizer, ele é cliente, mas ele será alguém que vai colocar os documentos na base. E nesse processo a gente vai tentando construir hoje o que seria a memória de amanhã, o que será a memória de amanhã. Então, eles decidiram, por exemplo, por uma proposta de trabalho, o aluno que respondeu muito bem, o que foi muito além e o que não alcançou. Então, a gente já tem uma tríade de tipo documental, mas essa tríade foi conversada com quem está produzindo. Ou, como é que a gente preserva o ambiente da sala se cada vez que muda o tema de trabalho, muda muito como a sala de aula está? São crianças pequenas. Vale a pena recolher os murais? Os murais era uma coisa que a gente recolhia e tinha isso objeto. Chegamos à conclusão que 6 boas fotos do ambiente era melhor do que os próprios objetos. Então, essas discussões estão sendo construídas com usuários e com aqueles que vão enriquecer essa base. Eu acho que esse é um elemento que, independente do tamanho da base que teremos, é fundamental para tornar o usuário alguém que seja seu parceiro. Nós temos agora, começamos a conversar, porque a escola já nasce num contexto de vida digital. Uma escola de 10 anos facilmente juntou 100 mil fotos digitais. Não vai dar para trabalhar com 100 mil, ao mesmo tempo precisa construir de um jeito que se faz um portfólio das crianças ao final da escolaridade de 13 anos. Como a gente constrói isso? A gente chamou uma consultoria que a gente vai começar a trabalhar para criar essa política. E no board dessa construção estão envolvidas as pessoas que vão produzir as fotos, né, que já estão produzindo. A gente andou fazendo oficina para melhorar a qualidade. Então, a gente está atuando tanto na construção de uma base de memória e de arquivo, como na própria produção do que serão os nossos registros, que é uma condição muito diversa, pelo menos das experiências anteriores que tivemos como profissionais. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada.